Boa noite a todos. Então vamos fechar os nossos olhos, nos ligando ao momento do aqui e agora, deixando tudo que ficou para trás, relaxando, sentindo os nossos pés, sentindo os nossos braços, relaxando os nossos ombros, respirando fundo, soltando a respiração tranquilamente. E vamos nos ligar no momento do aqui e agora. Então vamos pedindo ao Senhor Jesus que traga os seus mensageiros de luz, para que com eles possamos aprender suas lições de amor. Vou deixar aqui, a princípio, uma mensagem de Emmanuel. O sentimento cria a ideia cria o desejo acalentado forma a palavra orienta a ação detona resultados. Os resultados nos tragam o caminho nas áreas infinitas do tempo. Cada criatura permanece na estrada que construiu para si mesma. A escolha é sempre nossa. Então vamos, neste momento, nos ligando e pedindo luz e tranquilidade para a nossa palestrante Tami. Vamos lá, Tami? Boa noite a todos. Hoje o nome do nosso evangelho é Não Coloqueis a Candeia debaixo do alqueire, é o capítulo 24 do evangelho. A candeia, ela é uma luminária da época de Jesus, né? Uma luminária bem antiga, como se fosse uma vela, nos dias de hoje. E o alqueire era utilizado para medir trigo, para medir grãos. É como se fosse uma cesta de palha, né? Então ele fala assim: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire, ou seja, não cobrir a candeia, que é a luminária, com a cesta, né? Aí eu vou ler para vocês então as parábolas desse capítulo, as iniciais, né? Não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, e sim sobre o candeeiro, a fim de que ela ilumine todos aqueles que estão na casa. Ninguém pode, pois, acender uma candeia e colocá-la sobre um vaso ou colocá-la debaixo da cama, mas colocá-la sobre um candeeiro, a fim de que os que entrem vejam a luz, para que nada há oculto que não acabe por ser descoberto, nem escondido que não deva ser conhecido e aparecer publicamente. Seus discípulos se aproximaram e lhe disseram: por que tu lhes falas por meio de parábolas? E Jesus respondeu: é porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles isso não foi concedido, porque aos que têm lhes será dado, e terá em abundância, mas aos que não têm, até o que têm lhes será tirado. Por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo tornou-se insensível, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e fecharam seus olhos, para que seus olhos não vejam, seus ouvidos não escutem, seu coração não compreenda, e para que, tendo-se convertido, eu não os cure.
Então, os discípulos não entenderam, né? Porque Jesus falou assim: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, quer dizer o quê? Para você não colocar, para você não esconder o conhecimento, para você colocar o conhecimento à luz para que todos conheçam, né? O conhecimento é a luz divina, então todos têm que conhecer. Ele tem que ser claro, tem que ser a luz. Então, você tem que colocar a vela na sua casa, num lugar que vai clarear todo o ambiente, não debaixo da cama. Então, os discípulos perguntaram: Senhor, então se é assim, por que você fala com parábolas e não fala diretamente ao povo, explicando realmente o que o Senhor quer dizer? Então ele diz: porque eles têm ouvido, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. O coração deles ainda é seco, eles ainda não compreendem. Por quê? Porque ele explicou essas coisas aqui há 2000 anos, né? Então, se hoje em dia as pessoas ainda não compreendem, imaginem há 2000 anos. Como que era esse povo há 2000 anos atrás? Se hoje em dia ainda tem tanta ignorância. Hoje em dia as pessoas ainda não compreendem muitas e muitas coisas. Imagina há 2000 anos explicar essas coisas para as pessoas. Coisas que hoje em dia a gente ainda não entende. Então, Jesus contava histórias. Histórias que eram do dia a dia deles, para que eles pudessem compreender pelo menos um pouquinho daquilo que Jesus dizia. Então, por exemplo, se eu vou dar um conteúdo para uma criancinha que está no primeiro ano, que está se alfabetizando, eu vou dar um conteúdo bem simplesinho, que ela possa entender, né? Eu vou ensinar primeiro o alfabeto, antes de ensinar ela a escrever um poema. Eu não posso chegar lá no primeiro ano e dar uma atividade do ensino médio. Eu vou ensinar química, física. E é a mesma coisa Jesus. Então, ele ensinava por parábolas para que o povo pudesse compreender. Aos discípulos, ele ensinava lições mais difíceis. Porque os discípulos já tinham uma certa compreensão, um pouco mais avançada. Então, para eles, Jesus explicava melhor as coisas. Mas mesmo os discípulos também não tinham uma compreensão total do que Jesus dizia. E hoje ainda, a gente também ainda não compreende tudo. Por isso que séculos, muito tempo depois, né, praticamente 2000 anos depois, veio aí o Consolador Prometido, que foi o Espiritismo, que veio para explicar para nós as parábolas de Jesus. Porque muitas vezes a gente pega a Bíblia e não entende. Se você pegar a Bíblia, como ela é escrita, e ler lá as parábolas, a gente não entende o que está escrito. Por isso que cada religião explica do seu jeito e dá o seu sentido à Bíblia. Porque as parábolas, elas dão muitas interpretações. Fora que foi escrita há 2000 anos. E também ela foi interpretada, porque foi numa língua diferente da nossa e numa linguagem muito antiga. Então, quem também transcreveu a Bíblia foi mudando o sentido das palavras. Então, é muito difícil de interpretar. Então, o Consolador Prometido, né, que foi citado por Jesus, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que veio para clarear para nós os ensinamentos de Jesus. Então, hoje, graças ao Espiritismo, nós podemos compreender o que Jesus quis dizer. A gente pode interpretar o sentido disso tudo, né? Ele vem nos consolar, ele vem desvendar o que Jesus ensinou. Ele vem trazer esperança, ele vem trazer iluminação para nós. Então, nós temos que entender como nós somos privilegiados por ter acesso a isso. E entender realmente o significado das palavras de Jesus, né? Então, por isso que Jesus disse: não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Por quê? Porque os segredos iam ser revelados, de alguma forma. Não naquele momento, mas iam ser revelados. E mesmo que nós, mesmo agora, não saibamos tudo, nós vamos saber com o passar do tempo, né? O Espiritismo e a ciência, elas estão andando juntas. E com o passar do tempo, tudo vai sendo revelado. E mesmo que agora nós não tenhamos a capacidade ainda de ter a compreensão de tudo, conforme nós formos evoluindo espiritualmente, nós vamos compreender. E quando nós estivermos
muito mais evoluídos e morando em outros mundos, nós vamos cada vez compreender mais. Que tem coisas que nós, ainda como seres humanos, não temos a capacidade de compreender. Mas nós vamos, né? Então é isso que Jesus quis dizer com não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. E aí, nesse mesmo capítulo, tem uma outra parábola de Jesus, que é não procureis os gentios. Eu vou ler ela para vocês. Ela fala assim, ó. Aos 12 apóstolos, Jesus enviou, depois de lhes haver dado as seguintes instruções: não procureis os gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E nos lugares em que estiverdes presentes, pregais dizendo: está próximo o reino dos céus. Por que ele falou isso? Ele falou, e diante da casa de Israel. Porque ele falou para os apóstolos que eles tinham que ir pregar, né? Eles tinham que espalhar lá a notícia de Jesus, espalhar lá o amor ao próximo, os ensinamentos de Jesus. E ele falou para eles irem primeiro na casa de Israel, em vez de ir procurar os gentis ou os samaritanos. Ele falou isso por quê? Porque os gentis, eles eram considerados pagãos na época. Então, eles não acreditavam em Deus, né? E os samaritanos, eles seguiam Moisés. E o povo de Israel era mais fácil de ser convertido. E aí, por isso que ele falou para os apóstolos irem lá primeiro. Porque era mais fácil, era um terreno que já estava fértil. Então, como eles estavam começando, ia ter menos dificuldade. Então, eles iam se sentir melhor, eles iam ser melhores recebidos. Então, ele falou para os apóstolos, vai lá primeiro nas pessoas de Israel e depois vai nos outros. Porque Israel ele está mais preparado e eles vão te receber melhor. E eles foram e deu certo. Por quê? Porque era um terreno fértil. Não que depois, mais para frente, eles não fossem procurar também os samaritanos e os gentis. Mas para começar a obra, eles foram primeiro em Israel. E aí, depois, o livro, né, o Evangelho, traz para nós o seguinte, que nós espíritas, nós também precisamos espalhar o nosso conhecimento. Nós também precisamos pregar o espiritismo. Que é importante a gente propagar a doutrina espírita. Só que nós, espíritas, nós não saímos por aí de porta em porta, batendo e querendo convencer as pessoas sobre a nossa doutrina. Nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos isso? Porque a gente procura pregar em terreno fértil. Não adianta a gente querer convencer as pessoas a serem espíritas. Não adianta. Porque cada um tem o seu grau de entendimento. Cada um está num grau de evolução. E você querer convencer a pessoa a ser espírita não vai adiantar. A pessoa tem que estar preparada para entender. Então, a gente procura respeitar a religião das pessoas. Mas isso não quer dizer que você não vai, no momento oportuno, falar sobre a sua religião. Que você não vá, no momento oportuno, estender a sua mão. Que você não vai dar um exemplo. Que você não vai conversar com a pessoa sobre isso. Muitas vezes, a gente está assim, eu falo muitas vezes até por mim mesma, no meio de outras pessoas, e algumas pessoas falam sobre suas religiões, e nós acabamos não falando sobre a nossa. Porque muitas pessoas ainda olham para o espírita como se fosse uma coisa estranha, né? Uma coisa, nossa, espírita, né? E a gente acaba ficando quieto para não causar espanto. Só que a gente precisa, às vezes, deixar isso de lado e falar. Porque é chegado o momento da gente começar a espalhar isso para as pessoas.
É chegado o momento, né? E a gente precisa começar. Então, às vezes a gente conhece algumas pessoas, a pessoa não está bem, a pessoa está procurando o caminho, a gente tem sim que falar do Espiritismo. Explicar como que é, o que a gente pensa, o que pode estar acontecendo na vida da pessoa. Muitas vezes a gente não fala, porque a gente já espera que a pessoa vai se assustar ou olhar a gente com aquele olhar diferente, porque a gente é espírita. E muitas vezes não. Às vezes a pessoa acaba acolhendo a nossa ideia. E é importante a gente estar espalhando, sim, a ideia do Espiritismo, porque faz parte da nossa doutrina. A gente precisa pregar, sim, o Espiritismo, porque as pessoas precisam ter o acesso que nós temos. Porque o Espiritismo traz para nós, para a nossa vida, uma porta, uma janela, traz para nós a esperança no futuro, a esperança de que a vida não acaba, de que essa é só mais uma página na existência, traz uma consolação enorme que falta para muita gente. Então nós precisamos sim fazer isso. Nós precisamos sim ajudar essas pessoas a entender, né? Mas lógico, sem impor e respeitando a religião dos outros. Porque todas as religiões, elas são importantes. Às vezes a gente olha, nós olhamos, né, para as outras religiões e a gente fala, nossa, a gente acha um pouco até infantil, mas é importante para a evolução do planeta. É importante porque fala de Jesus, porque fala de Deus, porque acaba levando as pessoas que ainda estão nessa fase de evolução para o caminho certo, mesmo que com ideias que para nós ainda são infantis, mas que para eles é ótimo. Por quê? Porque está ensinando o caminho certo, porque está ensinando as palavras de Deus, as palavras de Jesus. Tá bom, está ajudando muita gente. Então a gente não deve julgar, a gente deve compreender, né? E ver que também são importantes. Mas não é por isso que a gente vai deixar de também pregar a nossa religião quando a gente tiver a oportunidade e achar que aquela pessoa precisa e pode ser importante para ela, assim como é para nós, né? E aí tem uma última parábola que eu achei importante estar lendo para vocês, aqui nesse capítulo, que é na página 583, que eu até anotei ela aqui. Não são os que estão bem de saúde que precisam de médico. Jesus dirigia-se principalmente aos pobres e aos deserdados, porque são eles que têm mais necessidade de consolações, aos cegos dóceis e de boa fé, e não aos orgulhosos que acreditam possuir toda a luz e não ter necessidade de nada. Então Jesus, ele sempre se sentava e sempre andava com os estropiados, com os cegos, com os pobres, com os doentes, com aqueles que mais necessitavam. Jesus não andava entre aqueles que não precisavam. E nós, espíritas, também precisamos fazer isso. Nós precisamos romper com todo e qualquer tipo de preconceito que a gente tenha. Então, a nós espíritas não cabe mais ter nenhum tipo de preconceito, de raça, de gênero, de sexualidade, de cor, de classe social. Nós sabemos que nós reencarnamos muitas vezes nesse planeta e ainda vamos reencarnar muitas vezes. E que nós reencarnamos em todas as classes sociais, em diversas raças, em diversos sexos. E que nós hoje estamos assim e amanhã podemos estar de outra forma totalmente diferente. Então nós não podemos julgar ninguém. Ninguém. E pelo contrário, a gente deve ajudar sempre que possível o próximo, com palavras,
com caridade, com amor, sem julgamentos. E no nosso dia a dia, a gente sempre tem que pensar: será que eu estou julgando o próximo? Será que eu estou auxiliando na medida do meu possível? Será que eu estou fazendo bem? Ou será que quando eu saio na rua e eu olho ali uma pessoa numa situação, eu julgo na minha mente? Será que eu julgo? Será que eu me afasto? A gente tem que pensar nisso. Porque às vezes, sem querer, a gente faz isso. A gente vê uma pessoa mal vestida, a gente vê uma pessoa... A gente tem uma estranheza. Isso, gente, a gente não pode mais fazer, sendo espíritas, né? A gente precisa perceber que ninguém é melhor do que ninguém, que somos todos iguais, estamos todos encarnados nesse planeta Terra para evoluir, né? E que na próxima encarnação não sabemos onde iremos estar. E que nós precisamos ajudar uns aos outros. Que aqui dentro do centro a gente se trata bem, a gente se ama, se ajuda, a gente está entre amigos. Mas e lá fora? Como que eu me comporto lá fora? Será que lá fora eu faço bem para as pessoas? Eu realmente me importo? Eu tenho empatia? Né? Então, acho que é essa a mensagem que eu quero deixar hoje. Para a gente pensar sobre o que nós pensamos quando saímos daqui e o que nós fazemos. Então, termino aqui o Evangelho da Noite. Muito obrigada.